Sexo e Destino, parte 1, capítulo 3. Na peça isolada, o amigo cravou os olhos lúcidos nos meus e obtemperou. Após a desencarnação, achamo-nos na segunda fase da própria existência e ninguém na Terra imagina as novas condições que nos tomam de assalto. De começo, renovamos a vida. Equipes salvadoras, apoio na prece, estudo das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos felizes o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo na arena doméstica, que supunhamos varrida para sempre da memória, como na situação especial de meu caso, a didática é outra. É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. Avalie que me encontro nesta casa em serviço apenas há 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que, não fossem as necessidades da minha filha, teria fugido incontinente. Sem minhas observações pessoais, não teria admitido tanta leviandade em meu genro. Bilontra, fanfarrão, despudorado. Sim, claro, tentei cortar as doloridas alegações. Comentei, breve, a excelência do esquecimento de todo mal. Argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso através da oração. Neves sorriu, meio desconsolado, e ajuntou: compreendo que você se reporta à vantagem do pensamento positivo na fixação do bem e creia que, de minha parte, farei quanto puder para não esquecê-lo. Agora, porém, tolere, por favor, as minhas considerações talvez descabidas. A medicina é ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer da alta cultura para dissecar os cadáveres. Endereçou-me o olhar de alguém que anseia derramar-se noutro alguém e continuou: saiba você que na quinta noite de minha permanência aqui, notando Beatriz em aguda crise de sofrimento, diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe onde o encontrei? Nada de escritório, segundo a falsa informação que deixara em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa em plena madrugada, junto da menina que você acaba de conhecer. Os dois unidos, qual marido e mulher. Champanha correndo e música lasciva. Entidades perturbadoras e perturbadas, jungidas ao corpo dos bailarinos, enquanto outras iam e vinham a se inclinarem sobre taças cujo conteúdo lábios entediados não haviam conseguido sorver totalmente. Em recanto multicolorido, onde algumas jovens exibiam formas seminuas em coleios esquisitos, vampiros articulavam trejeitos, completando em sentido menos digno os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte. Tudo rasteiro, impróprio, inconveniente. Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços um do outro, recordei minha filha doente e revoltei-me. Súbito desespero apossou-me de mim. Oscilou minha razão escurecida, pois cheguei a justificar de relance a deplorável atitude dos companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. O homem velho, que eu fora, e o homem renovado, que aspiro a ser, digladiavam em minhas fibras recôndidas. Estacou numa pausa, rearticulando os pensamentos, e continuou. Tinha visto, apavorado em outro tempo, aqueles que se animalizavam depois da morte, nos lares que se lhe haviam sido reduto à felicidade, a se precipitarem violentos sobre os entes amados que lhes desertavam da afeição. Funcionara, entusiasmado, em diversas comissões socorristas, procurando esclarecê-los e modificá-los para o bem, a fazer-lhes sentir que as lutas morais, depois da desencarnação, se erigeriam igualmente em penosa herança para todos aqueles com os quais se desarmonizavam. Advertia-os de que o túmulo esperava também quantos, na terra, lhes sonegavam lealdade e ternura, e, bastas vezes, lograva acalmá-los para a retirada benéfica. Mas ali, imprudentemente agastado contra a insensibilidade do homem que me desposara a filha querida, vi-me chamado a praticar os bons conselhos que havia administrado. O amigo fez ligeiro intervalo, enxugou as lágrimas que lhe corriam no rosto ao evocar a própria inconformação e completou a frase aditando: mas não pude.
Tomado de cólera incoercível, avancei qual fera desacorrentada e, irrefletidamente, esmurrei-lhe a face. Ele deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição, como se estivesse sob o impacto de súbita lipotimia. Dispunha-me, em seguida, a torcer-lhe o corpo em meus braços rijos. Entretanto, não consegui. Uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou, desarmando-me o íntimo. Não entremostrava sinais exteriores de elevação. Patenteava-se, aliás, tão profundamente humana quanto a nós mesmos. Diferenciava-se apenas através de minúsculo distintivo luminoso que lhe brilhava palidamente no peito, qual jóia rara a emitir discreta radiação. Afagou-me de leve a cabeça e induziu-me à serenidade. Envergonhado, fitei-a constrangido. A dama inesperada não me censurou, nem fez qualquer alusão ao meu gesto infeliz. Ao revés, falou-me com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto eu próprio. E acabou convidando-me a sair do recinto para acompanhá-la até ao quarto da enferma. Atendi sem relutância, e porque a gentil interventora, no trajeto, somente se reportasse aos méritos da compreensão e da tolerância, sem qualquer referência aos desvarios da casa que vínhamos de deixar, procurei reprimir-me para cogitar exclusivamente de socorro à filha em dificuldade. A mensageira anônima recolocou-me no lar, despedindo-se delicada. E depois disso não mais a vi, pelo que ainda agora me lembro dela positivamente intrigado. Ensaiava alguma observação reconfortante, rememorando minhas experiências, quando Neves, interpretando-me os pensamentos, obtemperou depois de longa pausa. Você, André, nunca se viu defrontado por acontecimentos assim desagradáveis? Recordei, emocionadamente, as primeiras impressões que me haviam transtornado a sensibilidade após a desencarnação. Reconstituí na memória todas as telas em que me surpreendera desanimado, excitado, dilacerado, vencido. As transformações domésticas, os empeços familiares, os impositivos da luta humana e as sugestões da natureza física que me haviam alterado a esposa e os filhos na terra, quando se reconheceram sem a minha presença direta, retornaram-me ao coração. Senti-me mais estreitamente ligado ao meu interlocutor, assimilando-lhe o torturado influxo mental, e comentei: sim, meu amigo. Atravessada a grande barreira, os meus problemas, a princípio, foram enormes. Entretanto, não foi possível desabafar-me. Cavalheiro maduro e simpático penetrou o recinto, compreensivelmente, sem nos perceber. Neves, contrafeito, indicou-o, explicando-me: é Nemésio, meu genro. O recém-chegado mirou-se atenciosamente em espelho próximo, repassou o lenço alvo sobre a testa suarenta e, quando reajustava a gravata bem posta, escutou prolongado suspiro. Lançou-se incontinente para a câmara contígua e seguimo-lo. Marina veio recebê-lo com amável sorriso, conduzindo-o à cabeceira da senhora, que passou a fitá-lo entre confortada e abatida. Dona Beatriz estendeu a mão descarnada que o marido beijou. Trocando com ela enternecido olhar, acomodou-se Nemésio, rente aos travesseiros, a endereçar-lhe perguntas carinhosas, ao mesmo tempo que lhe alisava a descuidada cabeleira. A doente pronunciou algumas palavras breves, diligenciando agradá-lo, e ajuntou: Nemésio, você me perdoará se volto ao caso de Olímpia? A pobre criatura perdeu a casa quase que totalmente. É necessário que você lhe garanta abrigo seguro. Penso nela com os filhos ao desamparo. Tire-me dessa aflição. O interpelado mostrou profunda emotividade e respondeu cortês: Beatriz, não há dúvida alguma. Já enviei um amigo, construtor experiente, ao local. Não se preocupe. Tudo faremos sem qualquer sacrifício. Questão de tempo. Receio partir de uma hora para outra. Partir para onde? Nemésio acariciou-lhe a fronte descolorida, sacou um sorriso amargo e prosseguiu: enquanto você estiver em tratamento, nossas viagens estão sustadas. Não é hora de São Lourenço. Minha estação curativa será outra. Não me fale em pessimismo. Ora, onde é a primavera de nossa casa? Você anda esquecida de que nos ensinou a colocar alegria em tudo? Largue os ares sombrios. Ainda ontem ouvi nosso médico. Você entrará em convalescença já.
Amanhã tomarei providências definitivas para que o barraco seja levantado. Você estará restabelecido em breve e ambos iremos ao primeiro café em casa de nossa Olímpia. Dona Beatriz, ante o carinho dele, pareceu reanimar-se. Entreabriu-se-lhe a boca num largo sorriso que se me afigurou uma flor de esperança num cacto de sofrimento. Aqueles olhos imensamente lúcidos derramaram 2 lágrimas de felicidade que o esposo enxugou com gracioso gesto. Na face amarelada lampejaram raios de confiança. Experimentando-se mentalmente renovada, a enferma acreditou no reerguimento do corpo físico e ansiou viver por muito tempo ainda no aconchego familiar. Manifestando o próprio reconforto, solicitou de Marina uma chávena de leite. A enfermeira atendeu comovida e, enquanto a doente sorvia o líquido gole a gole, refleti na bondade daquele homem que a palavra do companheiro me apresentara noutras cores. O pensamento de Nemésio revelara-se-nos até ali claro e puro. Trazia Dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Dispensava-lhe a compreensão de um amigo, a ternura de um pai. Neves endereçava-me estranho olhar, qual se estivesse, tanto quanto eu, defrontado por indizível assombro. Alguns momentos escoaram-se rápidos. Quando a enferma devolveu a xícara, outro quadro se nos desdobrou a visão. Nemésio levantara-se rente ao leito e, por trás da cabeceira alteada, estendeu a Marina, que se mantinha ao lado oposto, a mão grossa e cabeluda, a que ela entregou a destra alva e leve. O marido passou então a falar brandas palavras para a esposa satisfeita, afagando simultaneamente os róseos dedos da jovem que, pouco a pouco, se desinibia através do olhar brejeiro. Contemplei Nemésio admirado. Alteravam-se-lhe agora os pensamentos que me pareceram então incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele nos inspirava. Voltei-me instintivamente para Neves e ele, indicando-me as 2 mãos que se acariciavam uma à outra, exclamou para mim: "Este homem é um enigma."